em parceria com a Fundacentro, aqui na Universidade de Direito da USP, no Largo São Francisco. E a gente vai conversar um pouquinho hoje com a Cris Heimberger, que é jornalista da Fundacentro, para a gente saber um pouquinho, principalmente aqui da nossa área, né, Cris? Da nossa área de comunicação. Teve uma mesa só para discutir essa questão, né? Sim, nós realizamos uma mesa para discutir a questão da invisibilidade na mídia do mundo do trabalho e também em seguida fizemos um debate para falar sobre as condições de trabalho e saúde do jornalista. Interessante. Eu, Regina, quando eu comecei a falar sobre trabalho, emprego e geração de renda há 18 anos atrás, isso já era um cenário complicado, né? O trabalho, para vocês terem uma ideia, era ou notícia de classificado de domingo ou o diário sindical que circulava às quartas-feiras. Mas falar de trabalho como a gente fala hoje, falar sobre a importância e a qualificação que tem que ter para você trabalhar numa portaria, ou para você ser um auxiliar técnico de enfermagem, ou para você ser um faxineiro ou um doméstico, qual a diferença de um diarista para o trabalhador que trabalha de segunda a sábado dentro de uma residência, isso tudo é novidade ainda na mídia, né? Uma das questões que os participantes da mesa falaram foi justamente que o trabalho ele acaba não encontrando espaço nas pautas jornalísticas por causa dos interesses do capital. Existem interesses publicitários que vão de encontro a esse interesse de mostrar o trabalho. E quando se pensa no leitor, no público-alvo, se esquece de pensar na importância que o trabalho tem na vida das pessoas e acaba se voltando mais para questões de entretenimento e outras questões que não têm relação direta com o trabalho, mas a mídia ainda não se atentou que, na verdade, o trabalho é essencial para a vida, porque grande parte da nossa vida a gente passa trabalhando. A maior parte do tempo a gente passa num ambiente de trabalho. Inclusive, a própria experiência que eu tive desses anos todos trabalhando com o emprego, a importância que é quando a grande imprensa abre um espaço para a gente tratar adequadamente das questões que envolvem o trabalho. A gente não está falando só de algumas questões que a gente ainda vai entrar, da questão do assédio, da questão da exploração de uma carga horária, de uma jornada de trabalho maior do que a necessária real para um bom desempenho, né? Que isso também impede que outras pessoas estejam exercendo o trabalho, mas também até para você trazer e aproximar o trabalhador do empregador, para aproximar essas duas realidades. Existem necessidades da empresa, existem necessidades do trabalhador e elas não estão sendo discutidas pela imprensa, né? A gente fica às vezes até a imprensa fica meio que jogando um contra o outro, sendo que eles deveriam conversar e trabalhar juntos nesse processo, né? Os cadernos dos jornais, muitas vezes, eles são voltados para as questões econômicas das empresas e desconsideram que quem faz essa economia andar, na verdade, é o trabalhador. Quem faz a economia andar, na verdade, é o trabalhador. E não existe trabalhador sem trabalho, não existe trabalho sem trabalhador. É quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. E dentre das questões da sua pesquisa mais especificamente, porque a Cris, ela, além de jornalista da Fundacentro, ela é doutora hoje nessa área, né? Apresentou uma tese de doutorado nessa área. Fala pra gente um pouquinho dessa sua pesquisa. Na pesquisa, eu estudo o trabalho do jornalista e falo sobre a relação de prazer e sofrimento que existe na profissão. É uma profissão precarizada, em que os jornalistas trabalham 14, 16 horas por dia, muitos não são registrados conforme a CLT, eles não têm pagamento de hora extra e mesmo o banco de horas às vezes não funciona de verdade. Então, como diante de toda essa precarização do trabalho, isso acaba afetando a saúde do jornalista e pode afetar também a qualidade do texto, porque ele não tem tempo para apurar a matéria, ele não tem tempo para refletir sobre o seu trabalho. Mas apesar de todo esse sofrimento presente no trabalho, o jornalista ainda consegue sentir prazer quando ele tem o seu trabalho reconhecido e quando ele encontra um espaço em que ele consegue desenvolver as pautas, fazer as matérias conforme ele gostaria, nesse sentido de contribuir para a cidadania e para a democracia. E uma coisa bacana que surgiu durante a pesquisa da Cris, que não era a pauta, mas nas conversas, no diálogo, a pesquisa foi confirmando, foi a questão do gênero, né? A questão do gênero não era o ponto, nem a questão do assédio, mas parece que nas suas entrevistas aconteceu alguma coisa desse sentido, né? Isso, a gente acabou fazendo uma pergunta sobre assédio moral, mas na hora da elaboração eu acabei não optando por fazer um
recorte de gênero, mas esse recorte de gênero acabou surgindo a partir das respostas. Porque dos 21 jornalistas entrevistados, 15 relataram situações que podiam ser assediadoras em relação ao assédio moral. Só que disso, 3 mulheres de 7 entrevistadas contaram casos de assédio sexual. Uma em relação ao chefe, que acabou demitindo a jornalista, porque ela não quis sair com ele. Outra em relação a colega de trabalho. E outra em relação ao entrevistado que assediou a jornalista. E também entre os homens, eles acabaram relatando casos de amigas deles que são assediadas sexualmente no trabalho de jornalista. Em relação ao assédio moral, é um clássico, a perseguição, o trabalho que não é repassado, a matéria que é engavetada e não é publicada, humilhações constantes que atingem tanto os homens quanto as mulheres, mas no caso das mulheres, os casos relatados também foram mais graves. E o que a gente percebeu na discussão geral com os outros colegas jornalistas presentes ontem nessa mesa aqui na USP, foi exatamente essa questão de que, mesmo com esse cenário crítico, nós jornalistas ainda estamos enxergando isso como normal. Como a gente pode enxergar como normal algo que causa saúde, mal à nossa saúde, mal à qualidade do nosso trabalho, que tem reflexos na sociedade, porque a gente é o canal de transformação através da informação. Foi para isso que a gente estudou, foi para isso que a gente sonhou. E como tem aí não tem um cruzamento. É o sonho de estar fazendo o que gosta, de querer colaborar para a sociedade, mas na prática, para viver esse sonho, você está afetando a sua saúde, a saúde da família. Isso, você não consegue, né? Quando você não consegue cumprir aquilo que você idealizou, você sofre. Se esse sofrimento não vira satisfação, não vira reconhecimento, você adoece. E a gente viu como são constantes sintomas como dor de cabeça, dores na coluna, lerdorte, até depressão e vários outros sintomas em jornalistas muito jovens, na faixa de 20 e 30 anos. Todos tinham relatos de acontecimentos desse tipo com eles e com os amigos. E também essa carga horária excessiva do trabalho jornalista faz com que ele acabe vivendo apenas a esfera do trabalho e não vivendo as outras esferas da vida dele. Outra questão bastante interessante que apareceram lá nas discussões, né, é como vai caminhar isso. Porque a geração mais antiga, a geração a qual eu pertenço, eu tenho 40 anos, a geração da Cris, essa geração, daqui a pouco ela está fora do mercado, que é aquela que ainda apura, que ainda vai atrás, que ainda segue o que jurou quando se formou, que ainda segue código de ética, que ainda tem esses idealismos todos. E essa nova geração, a gente teve vários relatos que ela não tem essa mesma preocupação. Né? Então, de que maneira a gente pode... como vai ser esse cenário do jornalismo no futuro? Eu acho que é um papel importante que as faculdades de comunicação têm em fomentar esses debates, né? Que nem nós falamos ontem sobre democratização da informação, sobre o papel da informação na sociedade. Eu acho que muitos jornalistas, eles ainda têm esse ideal. Na pesquisa nós acabamos entrevistando jovens que tinham muito envolvimento com a profissão. Então esse ideal estava presente neles. Talvez esses jovens sejam aqueles que precisam chegar ao sindicato, chegar aos locais, para disseminar isso para aqueles outros que estão alienados dessa questão. Então, eu acho que isso é uma possibilidade. O uso das mídias sociais para propagar isso. Bom uso! Mas a gente vê iniciativas, né, de jovens utilizando a mídia ninja, jornalistas livres, que daí já tem um pessoal mais mesclado, de como utilizar isso em prol da democratização da informação e da disseminação dos direitos, né? Porque, como você disse, nosso papel é esse. E aí, para finalizar aqui essa questão do jornalismo no Congresso durante esses 5 dias, uma coisa que também foi muito discutida, até porque a gente tinha assim, vários sindicalistas presentes de diversas centrais, de diversas entidades, tinha empresa, tinha um público bem misto, mas tinha essa representatividade sindical bastante forte. A gente brincava, eu e a Cris no bastidor, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Porque existe uma cobrança muito grande com relação ao nosso sindicato. E aí a gente questionou nos bastidores e a gente quer levar essa discussão aí para os leitores do Pro Trabalhador também, né? Tudo bem, existe o sindicato, não estamos satisfeitos com ele, mas estamos participando?
Existe sindicato sem sindicalizado? Né? E quando a gente diz sindicalizado, não só pagar a mensalidade, mas a presença, a participação nas decisões, a cobrança, a fiscalização de como está sendo feita essa administração. A gente falou sobre o nascimento de um movimento aí pró-conselho dos jornalistas, do qual eu, Regina Ramalho, faço parte, né? E eu fiz convite para a Cris também para vir conhecer um pouquinho. Então, a gente não pode simplesmente pôr lá nas mãos do nosso representante dirigente sindical. É claro, a gente elegeu ele tem grande participação nisso. Mas de que maneira nós, jornalistas, também temos a nossa meia-culpa, né, Cris? Quer falar alguma coisinha sobre isso? Na verdade, nos sindicatos em geral, a gente enfrenta essa falta de participação dos trabalhadores, né? Eles não se sentem reconhecidos, representados, mas eles também não participam e não agem ativamente para mudar essa realidade. Eu acho que no jornalismo isso acaba sendo até mais forte do que em outras categorias, porque o sindicato acaba realmente sendo muito criticado, mas a gente não vê uma mobilização dos profissionais para mudar isso, né? Então falta esse engajamento. A gente só consegue transformar se a gente unir forças para mudar. Eu acho que é isso que a gente precisa. Então, galerinha que acompanha o Pro Trabalhador Agência de Notícia, fica o nosso convite para que vocês continuem acompanhando o nosso material jornalístico. A gente vai ter outras coisas bem bacanas com a Fundacentro em andamento. Procurem a entidade também para ver o que a entidade lá está fazendo para nos auxiliar e nos dar elementos de pesquisa e de trabalho e de melhora no nosso ambiente, seja enquanto professores, seja enquanto jornalistas, assessores, enfim, enquanto comunicadores. E até mais!